a Deus. Meus irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer da minha grande alegria, o meu coração está jubiloso em festa por poder desfrutar desta oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês para entregarmos o nosso culto de louvor e adoração. Sou grato por esta honrosa oportunidade e louvo a Deus pela vida do pastor Samuel Machado, este grande homem de Deus que nos inspira, que é um exemplo de resiliência e perseverança. Pastor, muito obrigado pela calorosa recepção e por orar por nós e nos abençoar. Quando eu cito o pastor Samuel, eu estendo a minha gratidão a todos os líderes, a todos os obreiros que compõem a igreja Efraim. Que Deus abençoe poderosamente o meu amigo Joabe Gonçalves. Deus te abençoe, amigo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela força, pela lembrança, pelo privilégio da amizade. Assim como todos os obreiros que compõem, como também esta linda membresia que está participando desta campanha, projetando o ano de 2026. Certamente podemos declarar que não existe lugar melhor para estar em uma noite de terça-feira do que na presença do nosso Deus. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar nesta noite, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Nós iremos ler um texto muito conhecido. Nós estamos subordinados a uma temática, o ano da transformação. E eu gostaria de ler o capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Nossa leitura irá iniciar a partir do versículo 1. Irmão Adail, Deus abençoe, é uma honra revê-lo. És uma bênção nas mãos de Deus. Enquanto os irmãos localizam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 2, eu quero rapidamente apresentar aos meus irmãos o nosso livro. Da primeira vez que estive aqui em uma vigília, uma grande quantidade de irmãos adquiriram o nosso livro. Mas se de repente alguém não adquiriu, eu tenho aqui alguns exemplares para expor no término deste culto. Esse livro é de minha autoria e não é uma obra biográfica. Não tem nada sobre a minha vida aqui. É uma abordagem bíblica de como Deus trabalha através das tempestades para cuidar de nós e estabelecer os seus propósitos. Às vezes Deus usa uma tempestade para corrigir, como aconteceu com o profeta Jonas. Outras vezes o Senhor usa uma tempestade para que os seus discípulos tenham a oportunidade de aplicar o que aprenderam na presença do seu mestre. Um dia Jesus passa uma manhã e tarde ensinando sobre fé. E quando chega a noite, o texto diz que ele entra em um barco para passar para o outro lado. E uma grande tempestade assola aquela embarcação. E quando os discípulos acordam o mestre, a pergunta de Jesus é: vocês ainda não têm fé? Às vezes o Senhor permite tempestades para que a gente tenha a oportunidade de aplicar tudo o que aprendemos na presença do nosso Deus. E em outras vezes o Senhor permite tempestades, mesmo quando estamos no centro de sua vontade. A maior tempestade da Bíblia, Paulo enfrentou no livro de Atos dos Apóstolos. A tempestade foi tão grande que durou mais de 14 dias. E ao contrário do que muitos hinos cantam, o barco de Paulo naufragou. Pregador, mas se Paulo estava crente, por que o náufrago? Porque através daquela tempestade, Paulo teve a oportunidade de ganhar a ilha de Malta através da pregação do Evangelho e pôde testemunhar que o veneno da víbora não mata aquele que está no centro da vontade de Deus. Essa tempestade que você enfrentou no ano de 2025 não foi para a tua morte. Foi Deus te preparando, te projetando, te amadurecendo, para que você viva toda vírgula das promessas de Deus no ano de 2026. O livro vai estar disponível, quem quiser e puder, passe ali na mesa da bênção, nós estaremos lá.
para ser abençoado também. Aqueles que localizaram o texto de João 2, confirma com glória a Deus. E no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até transbordar. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e disse: todo homem no princípio apresenta o bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então vem o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, e assim eu digo amém. Podeis sentar, meus irmãos, à vontade, para continuar glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Queridos, me emprestem um pouco de sua valiosa atenção. Nós estamos diante de um texto que é muito bem pontuado na cronologia do ministério de Jesus, por se tratar do primeiro milagre que Jesus manifestou. João, falando sobre esses milagres, vai usar uma linguagem mais espiritual quando se direciona a eles como sinais. Você vai ver que João usa a palavra sinais, princípio de sinais, para contar-nos o primeiro episódio, a primeira manifestação do poder e da onipotência do nosso Senhor Jesus. Este milagre, meus irmãos, merece de fato a nossa atenção, pois quando contextualizamos este episódio, nós podemos ver um cenário rico de lições para a nossa trajetória. Em primeiro lugar, que eu gostaria de destacar, uma festa de casamento dentro da cultura judaica é um momento importantíssimo da vida de um homem e de uma mulher. De forma resumida, o casamento é visto pelos judeus como o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo melhor. Então nós podemos entender que um casamento é a transição de um ciclo que passou e um outro ciclo que se inicia, que será melhor do que o anterior. E nossa noite, neste dia, é uma noite onde nós estamos aqui cultuando de maneira profética esse novo ciclo que está se iniciando, intitulado como 2026. Como se não bastasse este entendimento, a cultura vai dizer que uma festa de casamento do povo judeu era uma festa tão bem celebrada que muitas das vezes se prolongava por 2 dias, 3 dias e muitas das vezes até por 6 dias consecutivos. Havia um ditado que dizia que pelo menos uma vez na vida um homem judeu poderia se considerar como um rei. Esse dia seria o dia do seu casamento. Estou contextualizando para os irmãos entender. Então nós estamos falando de um ambiente de festa,
de um ambiente de júbilo, de um ambiente de celebração. E o texto vai dizer que Jesus foi convidado. E não somente ele, mas os seus discípulos também foram incluídos nesta reunião especial. A primeira lição que eu aprendo neste texto, meus irmãos, é que, por se tratar de uma festa, Jesus não estava sendo convidado para um momento de dificuldade. Jesus não estava sendo convidado para um momento de aperto, de crise, para um momento de dor. Quando eu trago este texto para as nossas realidades, eu vejo que a nossa geração está acostumada a lembrar de Jesus, a convidar Jesus, não para os seus momentos felizes, mas exatamente para os seus momentos de aperto, de dificuldade, de crise. Quando a fornalha é aquecida 7 vezes, a gente lembra de convidar o 4º homem da fornalha. Quando a cova dos leões está preparada, a gente lembra do Deus de Daniel. Quando Davi, ou quando o gigante está afrontando com toda a sua estrutura, com a sua envergadura, com o seu tamanho, com o seu poder, com o seu currículo, a gente lembra do Deus de Davi. Mas esse texto está me ensinando que um casal de Caná da Galileia convidou Jesus não para o seu pior dia, não para o dia da sua luta, não para o dia da sua lágrima, mas esse casal convidou Jesus para participar, oh glória, para estar presente, para participar do seu melhor dia ou do seu momento alegre. Ouça o que Deus está dizendo nesta noite. 2026, eu não quero te acompanhar somente nos vales. 2026, eu não quero estar contigo somente no leito de um hospital. 2026, eu quero continuar sendo teu Deus em meio aos teus sorrisos, em meio às tuas vitórias. Quando as portas estiverem abertas, quando tudo estiver dando certo, o Senhor continuará presente na jornada de tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Estou sentindo Deus aqui, com muita autoridade. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele: o Senhor quer fazer parte do teu culto de ação de graça. Quando a conta tiver azul, diga para ele: quando tudo estiver dando certo, quando as portas estiverem abertas, o diabo está pensando que tu vai se esquecer do teu Deus, mas ele continuará sendo autor e consumador da tua fé. Aleluia! Glória a Deus. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, meus irmãos: a festa aconteceu em Caná da Galileia. Pregador, por que isto é importante? Porque Caná da Galileia, geograficamente falando, era uma região muito aquém do que as pessoas que valorizam o exterior considera. Pregador, o que isso significa? Caná da Galileia era um ambiente, meus irmãos, era uma região que não tinha nenhum hotel 5 estrelas. Quem entende o pregador, diga amém. Em Caná da Galileia não havia prédios luxuosos. Estou usando uma linguagem para que você me entenda. Em Caná da Galileia não havia luxo. Em Caná da Galileia não havia conforto. Em Caná da Galileia não havia pessoas influentes. Em Caná da Galileia não havia pessoas importantes ou de grande poder aquisitivo. Estou sentindo Deus aqui. A própria pronúncia Caná vem de caniço ou de cana moída, porque fala de algo quebrado, algo moído, algo destroçado. Essa pronúncia mostra a realidade daquela região, uma região quebrada socialmente, uma região quebrada financeiramente, uma região sem estrutura, uma região sem coisas atrativas. Mas o fato é que quando um casal desta região pequena
resolveu dar uma festa, oh glória, e convidar Jesus, eu não vejo Jesus olhando e dizendo: não vou porque não tem conforto, não vou porque não tem luxo. O que o texto me mostra? Que Jesus e os seus discípulos se fizeram presentes, porque o nosso Cristo não é um Deus que olha para estruturas físicas e estruturas externas. Eu prego nesta noite para um povo que entra 2026, mesmo sem muitas estruturas. Pregador, estou ouvindo essa mensagem, não tenho a estrutura que eu preciso ter, não tenho a estrutura que eu sonho ter, as minhas mãos ainda não desfrutam do que eu sonho desfrutar. Mas se o teu coração desejar a presença de Jesus, Ele não liga se o carro é do ano, se a casa é duplex, se a roupa é de marca. Ele não liga se você tem amigo na área legislativa, na área executiva. Ele não liga se o teu coração desejar o mestre. Ele descerá na tua Galileia para fazer uma grande obra. Oh glória. Pregador, eu inicio esse ano de 2026 só com sonhos. Pregador, eu inicio esse ano de 2026 sem nenhuma estrutura. Convida Jesus. Oh glória. Ele estará presente na tua festa e realizará um grande milagre. Terceira lição que eu aprendo nesse texto, meus irmãos. O texto, no versículo de número 11, encerra dizendo que Jesus principiou os seus sinais transformando água em vinho. Ou seja, Jesus não foi convidado por aquilo que ele realizava, porque cronologicamente Jesus não tinha começado a realizar. Naquele momento, Jesus não era conhecido pelos cegos que ele fez enxergar. Naquele momento, Jesus não era conhecido pelos aleijados que ele fez andar, e muito menos pelos mortos que ele ressuscitou. Naquele momento, todo tipo de sinal e prodígio ainda não tinha sido manifesto. Mas o casal, quando foram construir a lista de convidados, oh glória, coloca Jesus aí. E talvez algum cônjuge tenha dito: não, coloca só Jesus, não, coloca Jesus e quem anda com ele, os discípulos. Pregador, não entendi. Jesus não foi convidado por aquilo que ele realizava, porque Jesus ainda não tinha começado a realizar. Jesus foi convidado por quem ele era. E quando eu desejo ter Cristo na minha vida por quem ele é, eu me torno alvo daquilo que ele faz. Erga as mãos para os céus bem alto, o mais alto que você puder. Uma multidão, quando vira o ano, pula 7 ondas, faz oração, faz promessa, porque sabe que esse Deus tem poder. Mas nesta noite eu prego para uma igreja que para 2026 é a presença de Deus que arde no teu coração. Se você quiser a presença de Deus, se prepara, porque você se tornará alvo daquilo que ele faz. E eu vou te lembrar o que ele faz. Ele mata, ele faz viver, ele levanta o humilhado, ele abate o exaltado, ele dá até quem não tem, ele realiza, ele faz chover no deserto, ele faz maná cair do céu, ele é Deus. Oh glória, oh glória. Já desenvolvo para concluir essa mensagem, meus irmãos. Convida Jesus. Eu me lembro, meus irmãos, que há mais ou menos 4 anos atrás eu estava casando e eu estava fazendo a lista de convidados. A vontade era convidar 1000 amigos, mas a condição só dava para 200, pastor Samuel. Então, priorizamos família, familiares, amigos próximos, amigos distantes, a fim de encaixar os convidados na festividade.
Mas olha o que o texto nos diz. Jesus foi convidado e os seus discípulos. Pregador, isso é relevante? Muito. Porque tem gente que quer Jesus, mas não quer ter contato com quem é discípulo de Jesus. Só a irmã aqui entendeu, vou falar mais uma vez. Talvez José tenha dito, ou o cônjuge, perdão, o homem tenha dito, vamos convidar Jesus. E as mulheres, como geralmente são mais detalhistas, devem ter dito, vamos convidar só Jesus não, vamos convidar todos aqueles que caminham com Ele. Oh glória! Porque tem discípulo que caminha com Jesus, fala parecido com Jesus, caminha parecido com Jesus. Talvez você conheça alguém assim. Você conhece alguém assim? Algum discípulo de Jesus? E o texto está nos mostrando o valor que é incluir pessoas que estão próximas a Jesus do nosso ciclo social. Porque para desfrutar do vinho da festa, uma multidão estava presente. Mas quando o vinho acaba, é uma discípula chamada Maria, que também era mãe de Jesus, que compra uma briga que não era sua, carrega um problema que não era seu, e intercede por uma causa que não estava sob a sua responsabilidade. Pregador, não valeu meu glória. Cerque-se de pessoas que têm intimidade com Jesus, porque no teu pior dia, tem uma graça aqui, pastor Samuel. Cerque-se de pessoas que têm vida de oração, que têm intimidade com Jesus, porque quando as tuas lágrimas rolarem, você não terá dedos de apontamento, você terá joelhos que dobram para orar por você. Cerque-se de pessoas que têm intimidade com Jesus, porque quando a coisa apertar, você não terá uma plateia escarnecedora para rir do teu pior momento. Você terá um exército de intercessores para apresentar a tua causa à presença de Jesus. Tem uma glória aqui, tem uma glória aqui. 2026 não tem mais espaço para amizades falsas. 2026 não tem mais espaço para pessoas que não edificam. 2026 será o ano da transformação. Se prepara para andar com quem ama o céu. Se prepara para estar perto de quem tem vida de oração. Se prepara para estar próximo de quem ama Jesus. Aleluia, meu Deus do céu, oh glória. Com a permissão do pastor Samuel, segure a mão de alguém do seu lado bem forte, oh glória a Deus. É uma noite profética, é uma noite profética. Segure a mão de alguém bem forte. Pode vir comigo, tecladista, que eu já vou caminhar para concluir. Segure na mão de alguém bem forte. Diga para ele: o Senhor vai afastar quem tem que afastar. Diga para ele: o Senhor vai aproximar quem tem que aproximar. Diga para ele: valorize mais a vida espiritual. Valorize mais quem está perto de Jesus. Valorize mais a tua liderança. Valorize mais quem te ensina a palavra. Valoriza mais quem está perto da unção. Valoriza mais quem dobra os joelhos pela tua vida. Porque se o vinho acabar, terá intercessão. Se o vinho acabar, terá oração. Se o vinho acabar, terá amizade. Quem pega, quem pega, quem pega. Ai, Jesus da glória, eu sinto o peso da tua glória aqui, meu Pai. Era Yomanda lá me achala vasere me calamahai. Ai, houvesse de calamahai. Esse negócio de interceder pelo problema dos outros é só para quem é crente de verdade. A igreja é a única instituição que acredita em que ninguém acredita, que ora porque ninguém quer mais saber. A igreja
igreja é a única instituição que estende a mão por pessoas que nem conhecem. Porque esse negócio de interceder é para quem é discípulo de Jesus. Maria vê o vinho acabando e ela carrega sobre os seus ombros um problema que não é seu, e ela leva para quem resolve. Jesus, eu sei que o problema não é meu, mas é porque a festa vai acabar em vergonha. O vinho na cultura judaica, nós poderíamos passar um bom tempo aqui falando sobre isso, mas eu vou resumir. Vinho na cultura judaica aponta para paz, alegria e prosperidade. Se um casal está participando de talvez o momento mais importante de sua vida e deixa acabar o vinho por irresponsabilidade, por negligência, não sei, eles estavam mandando uma mensagem dizendo: em algum momento de nossas vidas vai faltar a paz, a alegria e a prosperidade. Acabou o vinho, irmãos. Não sei se por negligência, não sei se por erro de cálculo, não sei se por irresponsabilidade, mas o fato é que acabou o vinho. Repete comigo: erros. Não dá para ser melhor, diga bem forte, diga erros. Existem erros que são capazes de marcar toda uma vida. Aquele casal, irmã Adail, estava começando errado. Aquele casal estava cometendo erros pesados que poderiam desgraçar toda uma trajetória. Repete mais uma vez, porque essa noite é profética. Diga: erros. Todos nós cometemos. Agora redobre a sua atenção. Aquele casal cometeu erros, porque a nossa vida é marcada por erros e acertos. Mas em meio a um erro gravíssimo, aquele casal acertou quando convidou Jesus. Eu prego nessa noite, pastor Samuel, para pessoas que cometeram erros, bateram em portas que não eram para bater, tomaram decisões que não era para tomar. É verdade. Talvez até hoje você sinta o peso das consequências de erros antigos, erros que te perseguem até o dia de hoje. É verdade. Mas ainda bem que entre erros e portas erradas, você acertou quando um dia ergueu as mãos e declarou: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Estou com vontade de correr aqui. 2025 você falhou, 2025 você calculou e não foi do jeito que você calculou. 2025 você projetou, mas não saiu conforme o esperado. É verdade, mas o diabo pensou que você ia ficar rendido, prostrado, ia desistir. Ele não imaginou que no ano de 2026, no mês de janeiro, você estaria aqui acertando e dizendo: Jesus, vem comigo nesse ano, corrige os erros, passa a borracha, faz de novo, transforma a água em vinho, meu Senhor. Queira ficar de pé comigo, e enquanto você fica de pé com muita autoridade, diga para ele: você acertou quando convidou Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga para mais alguém. Há alguém aqui que precisa ouvir isso. A empresa quebrou, tudo deu errado, mas você acertou quando decidiu servir a Deus. Acertou quando convidou Jesus para a tua jornada. Acertou quando você obedeceu o chamado para servir como obreiro. Acertou quando se envolveu nos trabalhos da igreja. Acertou quando compôs a equipe de louvor. Acertou quando começou a fazer reuniões dos lares. Acertou. Aleluia. Aleluia.
mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Essa foi a palavra que Jesus liberou para Maria. Ainda no nosso dicionário Aurélio, é condição de tempo. Jesus não está dizendo que não faria. Jesus não está dizendo que não realizará. Jesus não está dizendo que ficará como mais um daquela festa que estava só assistindo. Porque tem pessoas da nossa vida que são verdadeiros telespectadores. Estão só para assistir e ver no que vai dar. Mas Jesus, ele não está como alguém que assiste. Jesus, para aqueles que o convida, está como aquele que pega as rédeas da situação. Meu Deus do céu. Ainda no dicionário Aurélio, a condição de tempo, Jesus está dizendo: não estou falando que não irei fazer, estou apenas colocando uma condição. E qual é a condição? De tempo. Ainda não é chegada a minha hora. Se tivesse um telão para assistirmos essa cena, eu imagino Maria dando um sorriso do canto da boca, porque quem é discípulo entende que a condição de tempo é vencida pela obediência. Quando Maria ouve essa palavra de Jesus, ela vira para os serviçais e diz: enquanto o tempo dele não chega, faça tudo o que ele disser. Porque a obediência é a única maneira de sobrevivermos ao tempo de Deus. Enquanto o tempo de Deus não chega, se Ele mandar pular, pula. Se Ele mandar correr, corra. Se Ele mandar ficar, fique. Se Ele mandar baixar a cabeça, baixe. Se Ele mandar olhar para o alto, olhe. Se Ele mandar puxar a espada, puxe. Se Ele mandar baixar a cabeça, baixe. Enquanto o tempo de Deus não chega, se Ele mandar tocar na rocha, toque. Se Ele mandar lançar madeira nas águas amargas, lance. Enquanto o tempo dele não chega, se Ele mandar, oh glória, santificar, é porque amanhã Ele fará maravilhas no meio de vós. Meu Deus, chega, meus irmãos, de dar desculpa para obedecer a palavra de Deus. É um culto profético, não é? Então aqui vai uma palavra profética. 2026 será o ano da sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ano de 2026 será um ano de obediência. Você não vai vacilar nem para a direita nem para a esquerda. Pregador, mas o tempo de Deus ainda não chegou. Obedeça. Pregador, mas a porta ainda não abriu. Obedeça. Tem gente renovada ali atrás. Pregador, mas a vitória ainda não chegou. Obedeça. Enquanto o tempo não chega, faça tudo quanto Ele vos... Meu Deus do céu, tem uma graça aqui. Sobe aqui, Letícia, já se prepara aqui para louvar o hino. Aleluia. Enquanto o pregador respira, eu queria pedir 30 segundos de glória a Deus aqui da sede da Efraim. Quem tem glória, que dê glória. Quem tem aleluia, que dê aleluia. Quem é batizado, ora em línguas. Quem não é, seja cheio do poder de Deus aí agora e enche este prédio de glória. Vai, seja envolvido pela glória, seja renovado pela glória, mergulhe na glória, seja abraçado pela glória. Tem glória de Deus na casa.
olhos fechados, escute a voz de Deus. 2026 será o ano da transformação. Mas para a transformação acontecer, nós precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. E encham as talhas de água. Pregador, mas o que estava faltando era vinho. Mas o que tinha era água. Jesus não está preocupado com o que está faltando. Jesus está interessado no que está disponível. Porque Ele é especialista em operar transformações. Vou falar mais uma vez porque teve gente que não entendeu. O que estava precisando? Vinho. E o que tinha era água. Jesus não está preocupado com o que não tem. Jesus não está preocupado com aqueles que ainda não são. Jesus está interessado com aquilo que está disponível. Se houver disponibilidade, na mão de Deus haverá transformação. Ai, 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 ai. O que é que não tem? Vinho. Tem água? Tem. E tem tanta água que dá para até transbordar. Tem gente que está disponível, mas não é abundante. Tem gente que é abundante, mas nunca está disponível. Mas quando você junta disponibilidade com abundância, o resto deixa que Jesus faz. Deixa que Ele faz. Deixa que Ele faz. Ai, meu Deus. Segura na mão de alguém. Eu vou contar de 1 até 3. A Letícia vai louvar o hino. Nós iremos fazer uma oração profética, mas quem vai orar por você é o pastor desta igreja, pastor Samuel Machado. Aleluia, escute a voz de Deus, escute a voz de Deus. Tem uma graça aqui. 6 talhas de água. Ai, meu Deus. Jesus olha para os trabalhadores e diz: levem estas águas até o mestre-sala. Jesus, não seria mais fácil o Senhor transformar aqui para depois a gente ir? Jesus está dizendo não. Primeiro você inicia a caminhada, porque você vai sair daqui com água, mas vai chegar lá com a transformação nas mãos. Do ponto de partida, concluo agora, era água. No ponto de chegada, era vinho. Repete comigo: transformou. Algo mudou. Escute, a água não tem gosto, não tem cor. O vinho tem gosto e tem cor. Transformou. Tem alguém sentindo o peso dessa palavra aqui, meus irmãos? 2026 está só começando, e tudo que você tem é água. Ainda não tem gosto, ainda não tem cor. É só uma esperança de um ano de bênção. É só uma expectativa de um ano vitorioso. É só uma oração que você fez na virada, dizendo: esse ano será diferente. Esse ano eu irei servir a Deus. Esse ano eu vou honrar ao Senhor com as minhas primícias. Você só tem a água no mês de janeiro. E Jesus me trouxe aqui nesse altar para te dizer: começa, dá o primeiro passo. Porque em algum momento desse ano, não sei se em fevereiro, não sei se em março, não sei se em abril, não sei se em junho, não sei se em julho, não sei se vai ser em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu só sei que no final deste ano alguém vai te dizer: transformou, aconteceu, a porta abriu, tudo mudou, transformou, transformou. O que era fraqueza virou poder, o que era falha virou resiliência, o que era vergonha virou dupla honra. Vem comigo, banda, e a igreja ora, e a igreja ora. Vai transformar, vai transformar.
uma unção liberada aqui na sede da Efraim. Abrace alguém, abrace alguém, abrace alguém, abrace alguém e ore. Ore por alguns instantes, ore por alguns segundos, ore, 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 ore. Profetize, profetize. Vai transformar 2026. O Senhor vai fazer, vai transformar vergonha em dupla honra, vai transformar fraqueza em poder. Vai, vai, vai. Os obreiros podem sair entre os irmãos. Libera uma palavra, profetiza, vai transformar. Podem sair entre o povo, obreiros queridos, podem sair entre o povo. A igreja continua glorificando o nome do Senhor. É um momento que o Senhor está nos dando. A igreja continua glorificando o nome do Senhor. A igreja continua glorificando o nome do Senhor. Deus está liberando favor sobre nós. Deus está liberando favor sobre nós. Quem crê, glorifica. Deus está liberando favor sobre nós. Deus está liberando favor sobre nós. Transformar pedras em pães para provar. Meu Deus! Que no deserto tu estás, cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar. Meu Deus, vai ter transformação. Só pra demonstrar o teu Eu quero orar por poder. você que precisa se reconciliar com o Senhor. Você que precisa fazer uma aliança com o Senhor. Vem aqui no nome de Jesus. Troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto Deus. isso vai passar. Por isso resistindo estou. Meu e Deus. quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. Tem gente que precisa fazer uma aliança com o Senhor. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Oh glória. Tem gente que o Senhor está te chamando para você se dispor. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Meu Deus. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto, meu Deus, vai chegar. Oh Deus. Ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Pode continuar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Glória. tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar. Canta, igreja. Só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Toda a igreja vai. Com nossa comunhão, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotarem, dá pra levantar as mãos e